O nosso próximo palestrante é o doutor, o nosso primeiro palestrante, na verdade, né? É o doutor Edgar Guimarães. Nós vamos a um breve currículo do doutor Edgar. Doutor Edgar é advogado, pós-doutor em Direito pela Universidade del Salento, na Itália, doutor e mestre em Direito de Administração pela PUC São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica, professor de licitação nos cursos de pós-graduação do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar e da Universidade Positivo. É consultor jurídico aposentado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, membro dos Institutos Brasileiros de Direito Administrativo, do Instituto de Advogados do Paraná e do Conselho Científico do Instituto Romeu Felipe Bacelar. Árbitro da Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, conselheiro da OAB Paraná e autor de livros e artigos jurídicos. Nós convidamos ao doutor Edgar, se ele for fazer a palestra daqui, né, para que possa fazer uso da palavra. Muito bom dia a todos. Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza pelo gentil convite que me formulou para estar aqui com vocês e debater um tema tão caro para toda a administração pública e para toda a sociedade brasileira, que é o tema das licitações e das contratações públicas. A própria fala do conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza já o coloca em extrema suspeição para falar qualquer coisa a meu respeito. Tive a felicidade de conhecê-lo há muito tempo, na época em que tanto ele quanto eu não tínhamos cabelos brancos ainda. E desde então temos uma amizade muito grande, não só como conselheiro, mas com a sua esposa, a professora Patrícia. E efetivamente é esta amizade que me credencia para estar aqui nesta manhã com vocês. Quero cumprimentar também a todos os participantes, e eu faço esse cumprimento na pessoa do professor Marcos Alcântara, que aqui nos prestigia com a sua presença, e começar contando uma rápida história para todos vocês. Conta a história que Einstein, cientista famoso, era convidado para proferir palestras pelos 4 cantos do mundo. E nestas oportunidades, o grande cientista sempre se fazia acompanhar pelo seu motorista, que era uma espécie lá de ajudante de ordens. Um belo dia, o motorista vira para o cientista e faz a seguinte pergunta: doutor, por que quando o senhor faz uma palestra, o senhor diz sempre exatamente as mesmas coisas, as mesmas palavras? Einstein, tanto quanto surpreso com aquela provocação, responde ao seu motorista: ora, por uma razão muito simples. Como eu costumo falar para públicos diferentes, eu não me dou ao trabalho de elaborar, de preparar uma palestra diferenciada para cada público. O motorista, ainda inconformado com a resposta, vira para o cientista e diz assim: pois, doutor, eu quero lhe falar uma coisa. Eu sei exatamente tudo o que o senhor fala, palavra por palavra. E Einstein, então, propõe um desafio ao seu motorista. Olha, na próxima semana, eu fui convidado para fazer uma palestra numa localidade que ninguém me conhece pessoalmente. E você vai tomar o meu lugar. Combinado? Combinado. No dia aprazado, para lá se dirigiram. O motorista, tomando o lugar do grande cientista, tomou a tribuna e Einstein, sentado na primeira fila, o motorista toma a tribuna
e faz uma palestra magnífica. Foi efusivamente aplaudido por uma plateia de mais de 1.000 pessoas. Porém, quebrando todo o protocolo, ao final da palestra, uma pessoa levanta a mão e pede licença para dirigir uma pergunta ao palestrante. Einstein, sentado na primeira fila, suava frio. Teve quase uma síncope. Mas o motorista, não perdendo a sua compostura, agradece àquela pessoa e autoriza a pessoa a fazer a pergunta. E aquele participante faz uma pergunta extremamente complexa. O motorista do alto da tribuna ouve a provocação, ouve a pergunta calmamente e vira para o consulente e diz a ele o seguinte: meu amigo, eu lhe agradeço muito a pergunta que você me dirige nesse momento. E lhe digo o seguinte, a pergunta é tão complexa, mas a resposta é tão simples que eu vou deixar o meu motorista responder. Contei essa rápida história para vocês para dizer o seguinte, em que pese eu já tenha falado inúmeras vezes sobre o tema das licitações e das contratações públicas, eu costumo sempre preparar o que eu falo para o público que me ouve. E nesta manhã não foi diferente. Nós vamos então tratar com vocês das inovações, das dispensas e inexigibilidades de licitação. Evidentemente que são inovações muito significativas, não só no campo das contratações diretas, mas sobretudo no processo de contratação pública, em que pese a nova lei ter encampado inúmeros dispositivos do regime jurídico antigo. A lei traz inovações muito positivas no meu modo de ver, embora eu confesso a todos vocês, eu não simpatizo de uma maneira geral com a Lei 14.133. Pretendo, portanto, fazer desta minha temática aqui uma palestra do tipo mini-saia. Eu aprendi com um querido professor que felizmente ainda está entre nós, professor José Afonso da Silva, aprendi com ele que a palestra tem que ser do tipo mini-saia. E o que é uma palestra do tipo mini-saia? É a palestra comprida o suficiente para cobrir todo o assunto, mas, por outro lado, muito curta para destacar a beleza do seu conteúdo. E é isto que eu pretendo fazer nesta manhã. Pontuar apenas aquilo que reputo de mais relevante no tema das contratações sem licitação e também para que possamos ter aí um tempo para o debate, para as discussões, que, no meu modo de ver, é um momento muito rico para todos nós, não só para vocês, mas como também para nós aqui que estamos fazendo qualquer espécie de exposição. Nós precisamos, portanto, num primeiro momento, trazer algumas considerações que eu reputo muitíssimo relevantes quando falamos de contratação sem licitação. Em primeiro lugar, é preciso nós fixarmos a premissa de que licitar é a regra, contratar sem licitação é a exceção à regra. Esta minha premissa, ela é facilmente subtraída do texto constitucional. A Constituição, no artigo 37, inciso 21, ela diz, estabelece lá claramente um comando de que, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação, as contratações devem ser precedidas de processo licitatório. E, portanto, nasce na Constituição Federal o dever de licitar, a regra geral. E a exceção a esta regra é a contratação direta.
E aqui, meus caros participantes, eu devo, neste momento, prestar um testemunho a todos vocês. Um testemunho de alguém que integrou muita honra o Tribunal de Contas do Estado do Paraná por 35 anos. Exerci um cargo de provimento efetivo no TCE do Paraná por 35 anos. Já estou aposentado há algum tempo. E para que vocês não façam nenhuma conta de cabeça, entrei lá com 5, 6 anos de idade. Naquela época não precisava concurso, fiquei lá, ficaram com pena de mim e acabei ingressando no quadro de pessoal. Brincadeiras à parte, qual é o testemunho que eu devo dar a vocês nesse momento? Especialmente para aqueles que se sujeitam à fiscalização do Tribunal de Contas aqui no estado de Sergipe. Sempre que o órgão de controle bate à porta do seu fiscalizado e se depara com um processo de contratação direta, esse processo de contratação direta é analisado com muito carinho. Por que razão? Há uma razão muito simples para isso. Porque o administrador público trilhou o caminho da exceção. Então, a primeira questão, o primeiro ponto que se analisa num processo de contratação direta é se o caso concreto que se apresentou num dado momento para o administrador público, se ele se subsume a uma das hipóteses da lei que autoriza o afastamento da licitação. Esse é o ponto de partida de uma análise de um processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Agora, vejam só, nós temos, ao fixarmos esta premissa de que licitação é a regra e a contratação direta é a exceção, este é um pressuposto, esta nossa premissa é um pressuposto para o processo interpretativo da dispensa e da inexigibilidade da licitação. E por que eu digo isto? A boa hermenêutica jurídica, ela não recomenda, ela determina que qualquer regra, qualquer norma que trate de uma exceção, esta norma que trata da exceção, ela deve necessariamente ser interpretada restritivamente e jamais ampliativamente. Então percebam a importância de nós termos isto na nossa cabeça. As regras relativas à contratação direta postas na Lei 14.133, postas na Lei 8.666, são regras que tratam de uma exceção, porque a regra geral é a licitação. E, portanto, estas regras que tratam de dispensa e inexigibilidade devem ser interpretadas restritivamente. Muito bem. O que nós temos de novidade a respeito da formalização do processo de contratação direta? Temos uma novidade muito positiva no meu modo de ver. A Lei 8.666, lá no artigo 26, dispõe de uma maneira muito pobre a respeito de formalização do processo de contratação direta. O artigo 26 lá traz pouquíssimos dispositivos a respeito de como instruir o processo de contratação direta. A nova lei 14.133 inovou e trouxe no artigo 72 um rol de documentos que devem, conforme o caso, evidentemente, devem estar contidos neste processo de contratação direta. Trata-se, no meu modo de ver, de um rol de documentos, de um rol meramente exemplificativo e não taxativo. Significa dizer, portanto, que, a depender do caso concreto que se apresente num dado momento, seja necessário nós juntarmos ao processo de contratação direta outros documentos, outras informações, enfim, o que for necessário para dar fundamentação, para dar suporte à opção que fizemos de afastar o processo licitatório. E também temos uma novidade com relação à publicidade da contratação direta.
pela disposição da 8666, como se dá a publicidade de uma contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação? Ela se dá com a publicação do ato de ratificação da dispensa ou da inexigibilidade na imprensa oficial. A nova lei veio e disse o seguinte: a publicidade da contratação direta se dará com a publicidade do ato que autoriza a contratação direta ou do extrato decorrente da contratação direta. Então vejam, aqui nós temos uma diferença muito significativa em relação à Lei 8.666. Muito bem, é preciso também nós falarmos sobre a questão da responsabilização por uma contratação direta ilegal. O artigo 73 da Lei 14.133 estabelece ali alguns elementos para que ocorra uma eventual responsabilização por uma contratação direta ilegal. E quais são esses elementos especificados expressamente no artigo 73? O dolo, a fraude ou o erro grosseiro. Com relação ao dolo, não há muita controvérsia, a não ser a seguinte: este dolo precisa ser específico ou basta ser um dolo genérico? Tenho sustentado já há bastante tempo que, em que pese a dificuldade eventual de se comprovar o dolo específico, mas é preciso que este dolo seja específico, o dolo especial, para que alguém possa ser responsabilizado por uma contratação direta ilegal. A fraude, todos nós sabemos, não há qualquer comentário a fazer sobre este elemento. E o terceiro elemento para eventual responsabilização é o erro grosseiro. E aqui nós temos uma dificuldade de qualificar um determinado ato como um erro grosseiro. Por que da dificuldade? Porque erro grosseiro é um conceito jurídico fluido, é um conceito jurídico impreciso. Se vocês tiverem a paciência de pesquisar, por exemplo, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, vocês encontrarão várias decisões tratando, ou melhor, qualificando um ato de um agente público federal como erro grosseiro. O que predomina hoje no âmbito do TCU é o entendimento de que erro grosseiro é aquele que escapa da percepção do agente público que tenha uma inteligência mediana, do agente público médio, é a expressão muitas vezes utilizada pelo Tribunal de Contas da União. Muito bem, mas vamos adiante. O conselheiro Luiz Alberto falou na sua introdução sobre a inexigibilidade, as dificuldades que temos, e eu quero aqui pensei para vocês nesse momento algumas inovações mais relevantes a respeito de inexigibilidade de licitação em face da Lei 14.133. Primeiramente, nós precisamos sempre ter em mente o seguinte: tanto à luz da 8666 quanto à luz da nova Lei 14.133, as hipóteses de inexigibilidade de licitação prescritas na legislação são hipóteses meramente exemplificativas. Elas não são taxativas. Significa dizer, por outras palavras, que o administrador público ele pode, num dado momento, se deparar com um caso concreto que, embora não previsto expressamente como hipótese de inexigibilidade de licitação, mas está presente a inexigibilidade de licitação. E está presente em razão do fundamento legal. Qual é o fundamento legal
quando se fala em inexigibilidade de licitação? Fundamento legal é a inviabilidade da competição. O fundamento legal para a inexigibilidade está na cabeça do artigo 25 da 8666, assim como está na cabeça do artigo 74 da nova lei. É a inviabilidade de competição que caracteriza a inexigibilidade. Falemos um pouquinho da inovação a respeito de fornecedor ou prestador exclusivo. Vejam, se nós fizermos um cotejo com o 25, inciso 1º da 8666, com o 74, inciso 1º da nova lei, nós vamos ver um detalhe, uma diferença muito sutil entre estes dois dispositivos. Qual é a diferença? Lá na 8666, o legislador se refere tão somente a fornecimento de bens, ou seja, obrigação de dar alguma coisa, fornecer uma cadeira, um equipamento, um computador, seja lá o que for, fornecer um bem. Lá na 8666 não há referência a serviços, obrigação de fazer à luz do direito. A nova lei inovou, trouxe acertadamente, no meu modo de ver, tanto a obrigação de dar, o fornecimento, quanto a obrigação de fazer a prestação de um serviço. É evidente que é até comum, eu diria, em alguns casos, nós encontrarmos a necessidade de contratar a prestação de um serviço e aquele serviço é prestado em caráter de exclusividade por uma única empresa. Portanto, merece os nossos aplausos aqui esta disposição do inciso 1º do artigo 74 da nova lei. Outra inovação a respeito desta hipótese de inexigibilidade diz respeito à comprovação da exclusividade. Eu sempre fui um crítico ferrenho à forma de comprovação da exclusividade posta lá na 8666. O que é que diz a Lei 8.666 com relação à prova da exclusividade? Que a prova da exclusividade pode se dar mediante certidão expedida pela Junta Comercial de um Estado, por sindicato, federação ou confederação. Sempre critiquei por entender que aquela forma de comprovação era uma forma muito frágil, que não reflete com fidedignidade a realidade do mercado. A certidão expedida por uma junta comercial de um Estado. Ora, o que é que faz a junta comercial de um Estado? Ela se limita a registrar documentos que são apresentados por um particular. E acertadamente, meus caros participantes, em 2013, o Departamento de Registro Empresarial e Integração expediu a Instrução Normativa número 20 de 2013. E essa Instrução Normativa ela diz o seguinte: olha, a junta comercial ela não expede certidão de exclusividade. Ela se limita a certificar aquilo que consta dos seus registros a pedido de um interessado. Pois bem, fato é que a nova lei, ela traz uma nova configuração para a comprovação desta exclusividade. E como é que se dá a comprovação desta exclusividade à luz da nova lei? Com atestados de exclusividade, contratos de exclusividade, declaração de fabricante ou outro meio idôneo. Esta comprovação de exclusividade reputo ser um detalhe muito
difícil até para a administração pública, para o agente público. Por que razão? Porque não basta o agente público, o servidor público, receber um atestado de exclusividade, uma declaração do fabricante de exclusividade, para que a inexigibilidade seja declarada e a licitação seja afastada. Isso não basta por si só. Compete ao servidor público que recebe um documento desta natureza promover diligências, investigações, pesquisar o mercado para se certificar se aquilo que está sendo declarado, que está sendo apresentado a ele, se efetivamente é a realidade do mercado naquele momento. Esta, inclusive, é a jurisprudência hoje dominante no âmbito do TCU. O TCU determina que aquele que receber, o agente público que receber qualquer documento voltado a afastar a licitação em razão da inexigibilidade, este agente público deve investigar, promover diligências para se certificar se efetivamente aquilo é verdadeiro ou não. E ainda uma provocação que trago aqui, já de muito tempo tenho debatido esse tema nos cursos que ministro sobre dispensa e inexigibilidade de licitação, é relativo ao alcance da exclusividade. Esta exclusividade, para que a licitação seja inexigível, ela deve ser comprovada em âmbito municipal, em âmbito estadual, em âmbito regional, em âmbito nacional ou no planeta Terra? Esta é uma questão que não tem uma resposta única e pronta. Por que razão? Nós temos que raciocinar, penso eu, da seguinte forma: as licitações públicas, via de regra, uma licitação pública ela tem uma abrangência nacional. A princípio, se aqui o município de Aracaju instaura uma licitação, a princípio, qualquer empresa sediada em qualquer localidade do território nacional, a princípio, essa empresa pode participar. Então, nós poderíamos afirmar o seguinte, que, a princípio, esta exclusividade deve ser comprovada em âmbito nacional. Porém, esta assertiva ela não pode ser tomada em caráter absoluto. Ela pode, e em dados casos, ela pode ser relativizada. Nós tivemos no estado do meu estado, do Paraná, inúmeros casos que passaram pelo Tribunal de Contas, ainda, alguns casos eu ainda era servidor do Tribunal de Contas, vejam só, casos como, por exemplo, o seguinte: o meu município, eu preciso licitar o fornecimento de combustível para a frota de veículos do meu município. No meu município eu só tenho um posto de gasolina, mas no município vizinho, que fica a 50 quilômetros da minha sede, eu tenho mais 10 postos de combustível. Preciso licitar ou não? Evidente que a resposta é negativa. E a exclusividade onde está? No âmbito municipal. Por quê? Porque cabe ao agente público, motivadamente, fundamentadamente, justificar que aqueles postos que ficam a 50 quilômetros da minha sede não atendem ao interesse público de forma satisfatória, econômica e eficiente. Então, nesse caso, a exclusividade, ela se restringe ao âmbito municipal. Avançando, profissional do setor artístico, qual é a novidade que nós temos na nova Lei 14.133? A sedimentação de uma jurisprudência muito antiga do Tribunal de Contas da União. É possível afastar a licitação para contratar diretamente um artista consagrado pela opinião pública ou pela crítica nacional, ou contratá-lo mediante o seu empresário.
contratar o empresário do artista. Porém, ao sedimentar a jurisprudência do TCU, a nova lei diz assim: olha, se você contratar o empresário do artista, este empresário deve fazer prova de que ele tem a representação exclusiva daquele artista em caráter permanente e contínuo, e não só a exclusividade naquele local, naquela cidade e para aquele evento específico. Então aí está uma novidade que vem ao encontro da jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Ainda, tratando da inexigibilidade, nós temos aqui, meus caros participantes, necessariamente que trazer considerações sobre a inexigibilidade na contratação de profissional ou empresa de notória especialização e também aquelas outras duas hipóteses, credenciamento, aquisição ou locação de imóvel. Qual é a novidade com relação à contratação de profissional ou empresa de notória especialização? A nova lei não fala mais na singularidade do serviço a ser contratado. Artigo 25, inciso 2 da 8666, diz que é possível inexigir a licitação para a contratação de profissional ou empresa de notória especialização para a prestação de um serviço de natureza singular. A lei nova não fala mais nesta singularidade do serviço. O que, no meu modo de ver, não autoriza que a administração pública afaste a licitação e contrate um profissional notoriamente especializado para a execução de um serviço comum. Ora, vamos a um exemplo. Professora Cristiana Fortini. Não há dúvida alguma, é uma profissional notoriamente especializada. Seria crível cogitar a contratação da professora Cristiana Fortini, notoriamente especializada, para que ela elaborasse um edital de pregão para a contratação, para aquisição de material de expediente? Não há sentido algum. Eu penso que, em que pese a lei nova não falar mais, não fazer qualquer menção à singularidade do serviço, isso não autoriza que contratemos um notório especialista para a execução de um serviço comum. Vejam, se nós temos a necessidade de contratar um profissional notoriamente especializado, significa dizer que o serviço a ser prestado exige a execução por um profissional notoriamente especializado. Então, peço que todos tenham muita cautela com relação a isto. E, mais uma vez, interpretação restritiva deve ser feita nesse caso. Pluralidade de profissionais notoriamente especializados. Precisa licitar nesse caso ou não? Essa é uma dúvida recorrente nos cursos de contratação direta. Ah, nós precisamos contratar um curso in company aqui no nosso município. Muito bem. É possível contratar um profissional notoriamente especializado sem licitação? Claro que é. Mas daí vocês passam os olhos no mercado e constatam lá que existe no mercado lá 5, 6, 10 profissionais notoriamente especializados que ministram cursos de licitação. Precisa licitar? Evidente que a resposta é negativa. Por que é negativa? Porque se vocês instaurarem uma licitação para contratar este objeto, será absolutamente impossível estabelecer critérios objetivos para julgar propostas. E mais, sequer qualquer profissional notoriamente especializado vai se dar ao trabalho de juntar documentos, elaborar propostas e encaminhar proposta numa licitação para este objeto. Muito bem, mas e como fica, qual seria o papel do administrador público diante de um caso como este? Ele tem o poder discricionário de maneira fundamentada,
escolher um daqueles profissionais notoriamente especializados para ministrar o curso in company. Podendo invocar, até mesmo em razão de decisões, de precedentes, melhor dizendo, do STF, podendo até mesmo invocar o elemento subjetivo confiança. Podendo invocar, inclusive, o elemento subjetivo confiança na escolha deste profissional. Em que pese a lei, em que pese a 8666 não ter mencionado expressamente que é vedada a subcontratação quando afastamos a licitação para contratar um profissional notoriamente especializado, a lei 8666 nem precisaria dizer isto, que é vedada a subcontratação. Mas a nova lei trouxe isto de forma expressa e clara. Se vocês contratarem um profissional notoriamente especializado, a subcontratação é vedada. Mas aqui nós temos que interpretar isto de uma maneira também muito cuidadosa. Esta subcontratação, evidentemente, ela atinge o núcleo duro do nosso objeto, que é o profissional notoriamente especializado que vai executar o serviço. Então, nós não podemos, por exemplo, contratar a professora Cristiana Fortini, sem licitação, para ministrar um curso in company para um município, e na data do curso, eu sei que jamais ela faria isso, mas na data do curso não aparece a professora Cristiana, aparece um outro advogado lá do escritório dela. Evidente que este núcleo duro, se nós afastamos a licitação em razão da pessoa do contratado, só a pessoa do contratado poderá executar aquele núcleo duro do nosso objeto. Credenciamento. Quando eu falo de credenciamento, eu costumo lembrar as palavras do professor Adilson Abreu Dallari, que, ao analisar o credenciamento à luz da Lei 8.666, disse certa feita o seguinte, vejam, ele analisando o credenciamento à luz da 8666, disse o professor Dallari, credenciamento é uma espécie de bruxaria. Ninguém acredita, mas que ele existe, existe. E é isto que acontece à luz da 8666. Aonde está expressamente o credenciamento na 8666? Não está. Mas se admite o credenciamento à luz da 8.666? Sim, sem dúvida alguma. Tanto doutrina quanto a jurisprudência têm admitido pacificamente a adoção do credenciamento, mesmo não constando expressamente na 8666. Mas qual seria o fundamento legal para o credenciamento, para adotarmos um credenciamento à luz da 8666? A cabeça do artigo 25. A inviabilidade da competição. E por que que o credenciamento, a licitação é inexigível para o credenciamento? Por uma razão muito simples. O que é o credenciamento? Aí nós teríamos que começar a divagar um pouquinho com vocês. O que representa a figura jurídica do credenciamento? O credenciamento ele pode ser utilizado pela administração pública sempre que o administrador público justificar que aquela necessidade pública só restará plena e satisfatoriamente atendida com a contratação do maior número possível de particulares. Num processo, portanto, de inclusão e não de exclusão. No processo licitatório, meus caros, nós temos um processo de exclusão. Exclusão não no sentido de impedir alguém de participar da licitação. Não. Exclusão no sentido de instaurarmos uma licitação, termos lá 10, 20 licitantes e dos 20 nós selecionamos um. No credenciamento, não. No credenciamento, uma vez justificada esta necessidade que só será atendida pela contratação do maior número possível de particulares,
nós temos um processo de inclusão. E aí está presente a inviabilidade da competição. E a nova lei traz a figura expressa hoje do credenciamento no artigo 74, inciso 4º, assim como elege o credenciamento como um dos procedimentos auxiliares das licitações, que estão lá no artigo 78 da nova lei. Aliás, reputo como uma magnífica inovação estes procedimentos auxiliares das licitações e das contratações públicas, que são credenciamento, SRP, PMI, cadastro, enfim, são procedimentos que auxiliam as licitações e as contratações públicas. Por quê? Porque antecipam atos, muitas vezes intrínsecos aos processos licitatórios e à própria execução contratual. Muito bem. Aquisição ou locação de imóvel. Quais são as novidades que nós temos aqui? Nós temos requisitos novos a serem preenchidos para que a licitação possa ser considerada inexigível. Quais são os novos requisitos? A avaliação do estado de conservação daquele imóvel que nós estamos locando ou adquirindo. O custo de eventuais modificações que se façam necessárias no imóvel que será adquirido ou locado. O prazo de amortização destes investimentos que devem ser feitos eventualmente no imóvel. E ainda é preciso que se demonstre a singularidade do imóvel e a inexistência de outros imóveis públicos vagos que possam eventualmente ser utilizados. Então, nós temos requisitos novos aqui para que se possa afastar a licitação. Indo adiante, falemos um pouquinho da dispensa de licitação. Para a felicidade da comunidade jurídica em geral, e creio eu de toda a administração pública brasileira, os limites para dispensa em razão do valor foram significativamente aumentados e, sobretudo, a nova lei determina que a cada 1º de janeiro esses limites sejam atualizados, o que ocorreu mediante o decreto 11.317 de dezembro do ano passado. Os limites que eram originalmente lá de 100 mil para obras e serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores passaram para 114 mil e qualquer coisa. Outros serviços e compras de 50 mil, que era o valor originário da lei, passou para 57, 208 e 33. Para consórcios públicos e autarquias e fundações qualificadas como agências executivas, estes limites são em dobro, são dobrados. Que novidades nós temos aqui, meus caros? Nós temos duas novidades muito importantes aqui para destacar a todos vocês. A primeira delas, na dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia, foi incluído um outro objeto que também pode ser dispensado à licitação em razão do valor: manutenção de veículos. É a novidade que nós temos ali. Portanto, essa categoria, este objeto, ele pode ser contratado sem licitação, observado os mesmos limites para dispensa para obras e serviços de engenharia. E outra novidade importante também a destacar para vocês é a forma de aferição destes valores limites para dispensa de licitação. Na Lei 8.666, nós não temos nenhuma disposição que nos oriente a aferir estes valores para fins de dispensa de licitação e sequer qualquer menção ao lapso temporal que pode ser, que deve ser levado em consideração para fins de dispensa em razão do valor. A 8666 foi silente a esse respeito. E este silêncio da 8666 tem causado inúmeros problemas
como, por exemplo, fracionamento ilegal da despesa, enfim, punição até mesmo de agentes públicos por usarem indevidamente a dispensa em razão do valor. Fato é que a nova lei traz uma metodologia para a aferição destes valores limites para a dispensa de licitação. É preciso que ocorra a somatória de todas as despesas realizadas no exercício financeiro pela unidade gestora. É o que diz a lei no artigo 75, parágrafo 1º. Então, durante o exercício financeiro de 1º de janeiro a 31 de dezembro, nós temos que somar tudo aquilo que nós contratamos sem licitação em razão do valor. Quem é que deve somar? A unidade gestora, diz a lei. O que é unidade gestora? A lei não diz o que é unidade gestora. Se nós formos fazer uma pesquisa na internet, nós vamos encontrar um glossário do Senado Federal, e neste glossário está dito o seguinte, que unidade gestora é aquela unidade administrativa ou financeira com capacidade de gerir recursos públicos próprios ou descentralizados. Em outras palavras, é aquela unidade administrativa ou financeira com capacidade de empenhar despesas. Então, essa questão foi muito positiva, no meu modo de ver. É muito salutar esta inovação da nova lei a respeito desta aferição de valores para fins de dispensa. Mas o que salta aos nossos olhos é a disposição do parágrafo 8º do artigo 75 da Lei 14.133, que diz o seguinte, que não se aplica esta metodologia, esta somatória, ela não se aplica a despesas com manutenção de veículos até R$ 8.000. Numa primeira leitura, meus caros, nós poderíamos imaginar que abriu-se as portas para que pudéssemos contratar várias manutenções de veículos durante o exercício financeiro de R$ 8.000 cada uma, sem nos preocuparmos com a extrapolação dos 114 mil, que é a disposição do parágrafo 1º do 75. Vejam, à primeira vista, poderia ser esta a conclusão. Penso que não podemos proceder desta forma. Ainda que a lei diga, no parágrafo 8º do 75, que manutenção de veículos até R$ 8.000 não se aplica esse somatório, ora, nós temos que ter em mente o seguinte, qual é a regra geral para as contratações públicas? É a licitação. Então, este parágrafo 8º do 75, eu o vejo como uma exceção à regra. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, nós temos lá um contrato, um credenciamento para a manutenção da frota de veículos do nosso município, e o credenciamento lá venceu, nós temos qualquer problema com o credenciado ou os credenciados, aí sim nós poderíamos nos valer em caráter excepcional a esta regra do artigo 75, parágrafo 8º. E mais ainda, a novidade com relação à dispensa em razão do valor. É preciso somar, diz a lei, todas as despesas realizadas no exercício financeiro de mesma natureza. Objetos de mesma natureza. Mas a lei não diz o que é objeto de mesma natureza. Aí nós temos que também nos socorrer de uma instrução normativa, até número 67 de 2021, editada pelo Ministério da Economia, Gestão e Desburocratização, que no seu artigo 4º, parágrafo 2º, diz que considera-se objeto de mesma natureza
a partição econômica do mercado, de acordo com a classificação das atividades econômicas nacionais, no CNAE. Então, nós temos que nos valer desta classificação do CNAE para constatar em qual é a subclasse, diz a Instrução Normativa número 67, qual subclasse se encaixa aqueles objetos que contratamos durante o exercício financeiro. A cotação eletrônica, a nova lei diz que preferencialmente as dispensas em razão do valor devem ser feitas por meio de uma cotação eletrônica. Preferencialmente, não se trata de uma obrigatoriedade. No âmbito federal foi baixada uma instrução normativa, esta instrução número 67 de 2021, que regula o sistema de licitação eletrônica para a administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. E ainda diz também a nova lei que as dispensas em razão do valor, elas devem ser pagas preferencialmente com cartão de pagamento, que é uma espécie de um cartão corporativo. E a publicidade dessas despesas feitas com o cartão deve se dar mediante a publicação do extrato deste cartão no Portal Nacional de Contratações Públicas. Aqui também nós temos uma novidade que eu não gostei muito, para falar bem a verdade para vocês. Por que eu não gostei muito? Porque a nova lei, ela agregou numa mesma disposição a licitação deserta e fracassada. Figuras jurídicas estas que na 8666 estão separadas no artigo 24, lá nos incisos 5º e 7º ou 8º, salvo engano. Mas fato é que a nova lei diz assim: se a licitação for deserta ou fracassada, em letras A e B do 75, inciso 3, nós temos alguns requisitos que nos autorizam a afastar uma nova licitação. Quais são eles? Para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital da licitação realizada há menos de um ano, quando se verifique que naquela licitação realizada há menos de um ano, não surgiram licitantes interessados, ou seja, a licitação foi deserta, ou não foram apresentadas propostas válidas. Ora, se não foram apresentadas propostas válidas, a licitação é fracassada. E aí vem a letra B e diz assim: quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado. Ora, a letra B, usando o ditado popular, choveu no molhado. Não precisaria existir a letra B. Porque se eu apresento uma proposta de preço com preço superior ao do mercado, a minha proposta não é válida. E, portanto, essa situação concreta da linha B, ela já se enquadra na linha A deste dispositivo. E aqui um tema tormentoso, especialmente para os órgãos de controle, a contratação com base na emergência ou na urgência. O que nós temos de novidade aqui, meus caros participantes? A lei traz um conceito para emergência, o que é emergencial à luz da nova lei. Diz o legislador de 2021 que é emergencial para fins de dispensa manter a continuidade do serviço público. Isso é um conceito, a meu juízo, equivocado. Manter a continuidade do serviço público. Vamos imaginar, para que vocês entendam a minha conclusão, vamos imaginar o seguinte: vocês instauram uma licitação para contratar um serviço de limpeza. O serviço de limpeza é essencial, é absolutamente essencial para a continuidade de um serviço público? Depende. Se for um serviço de limpeza das vias públicas, sim, porque a varrição de ruas é um serviço público, coleta de lixo é serviço público.
Agora, a limpeza aqui do ambiente do Tribunal de Contas, se nós cogitarmos que o serviço de limpeza do tribunal pode ser qualificado como público, eu não vejo essa possibilidade. E há situações em que uma entidade pública instaura uma licitação para a contratação de um serviço de limpeza comum e a licitação tem problema. Ou é suspensa pelo Tribunal de Contas ou suspensa pelo Judiciário, e aí o contrato vence, não pode mais ser prorrogado, e aí não poderíamos, então, fazer um contrato emergencial, porque aquela situação não se subsume ao conceito de emergencial da lei, me parece absolutamente despropositado. O objeto do contrato emergencial deve ser aquele efetivamente para atender a situação emergencial. Prazo máximo do contrato, hoje, pela nova lei, é de 1 ano. Prazo máximo de 1 ano, vedadas as prorrogações acima de 1 ano e a recontratação da mesma empresa. Então, se vocês celebram um contrato emergencial, por exemplo, por 6 meses, vocês podem prorrogar esta contratação por mais 6, observando o limite temporal máximo de 1 ano. Mas vocês não poderão recontratar a mesma empresa. Muito bem. Então, eu encerro aqui, meus amigos, a minha participação. Espero ter atingido a minha pretensão, que foi a de fazer uma palestra do tipo mini-saia, e não tome, evidentemente, estas minhas observações como algo pronto, acabado, incontestável. A minha pretensão aqui foi a de provocá-los a algumas reflexões que precisam ser feitas a respeito deste tema tão importante, que é o tema das contratações públicas. E como disse o conselheiro Luiz Alberto na abertura de hoje, nós temos que ter em mente que os contratos administrativos, eles cumprem, eles atingem, melhor dizendo, não só, atendem, melhor dizendo, não só um interesse público primário, mas atendem também um interesse público secundário. Atendem o interesse público secundário, que é o atendimento do interesse da própria administração, e atendem o interesse público primário, que é o interesse da sociedade. Mas vamos lá. Então, temos aqui uma pergunta. Pode-se contratar empresa para ministrar curso de pós-graduação por inexigibilidade ou fazer um credenciamento? Seria o indicado? Eu trago para vocês aqui uma experiência que eu tive, uma experiência muito louvável, até muito positiva, que tive no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Em 2007, eu ocupava o cargo de diretor jurídico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o conselheiro-presidente Nestor Batista, à época, instituiu a Escola de Gestão Pública no Tribunal e criou um curso de pós-graduação com nível de especialização para os servidores públicos, não só do Tribunal, mas como também servidores públicos do Estado do Paraná. Curso gratuito que foi ministrado nas instalações do Tribunal. O Tribunal de Contas, evidentemente, não tem possibilidade de emitir certificados de especialização, porque não é esta a finalidade última do Tribunal. O que fez o Tribunal à época? Com fundamento no artigo 24, inciso 13 da 8666, o Tribunal contratou, pediu, fez um termo de referência, encaminhou este termo de referência para 3 ou 4 instituições de ensino sediadas em Curitiba. Estas instituições de ensino apresentaram propostas, tanto sob o aspecto técnico, tanto quanto para o aspecto preço, e o tribunal, usando do seu poder discricionário, selecionou uma daquelas instituições e a contratou para ministrar este curso de especialização. Então, a resposta
penso eu, está aqui no artigo 2413 da 8666, que tem uma redação muito semelhante na nova lei, lá no artigo 75. Muito bem. Eu fico preocupado quando tem poucas perguntas, né? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Mas eu opto pela primeira opção, então. Muito obrigado, então. Muito obrigado. Tem mais uma aqui. O Lucas Cardoso, Prefeitura de Indaiaroba, é isso? Indiaroba, desculpe. Como serão os procedimentos da dispensa eletrônica na nova lei? Meu caro Lucas, esta é uma regulamentação que deve ser feita por cada uma das pessoas políticas que integram a federação. Como eu disse a vocês, no âmbito federal foi editada, em 2021 já, depois da nova lei, foi editada a Instrução Normativa número 67, que regula o sistema de dispensa eletrônica para a administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Não se aplica esta IN a estados, municípios e Distrito Federal. Vejam, portanto, cada uma das pessoas políticas que integram a nossa federação, e a propósito disso já, eu quero dizer a todos vocês o seguinte: imagino eu, aqui nós temos representantes, creio eu, de vários municípios, imagino eu que vocês já devem ter providenciado ou estejam finalizando a regulamentação dos dispositivos da nova lei que precisam ser regulamentados. Se nós fizermos uma interpretação sistemática da nova lei, nós vamos claramente perceber que pelo menos 20 ou 25 artigos da nova lei contêm disposições de eficácia contida, ou seja, não podem ser aplicados enquanto não houver a regulamentação daqueles dispositivos. Então, meus caros, imagino que vocês já devam estar providenciando isso há bastante tempo. O Jean Paulo, Câmara Municipal de Itabaiana. Quanto à contratação de empresa para acompanhamento, assessoramento e transmissões de eventos do E-Social, cabe contratação por inexigibilidade? Depende. Depende se eu tenho uma única empresa, se ela é prestadora em caráter de exclusividade, qual é o raio que ela atinge, o público que precisa. São vários fatores que podem determinar aqui a realização ou não de um processo licitatório, nesse caso aqui, meu caro Jean. Bem, agora sim, não havendo mais perguntas, eu gostaria apenas de registrar o seguinte, meus caros. Nós fizemos, a meu pedido, inclusive, uma inversão de papéis aqui no nosso seminário. E por que desta inversão? E agora eu a justifico. Vocês todos sabem que, notadamente no meio artístico, existe uma praxe, no sentido de que, quando nós temos um show lá de um grande artista, de uma banda famosa, aquela banda que abre o show é uma banda de segunda categoria. Então, a meu pedido, eu pedi para a organização do evento, a quem eu agradeço, a Carla, para que invertêssemos os papéis hoje aqui nesta manhã, e agora vocês vão ter o prazer e a felicidade de ouvir aqui a professora Cristiana Fortini, que é efetivamente a grande artista que vai brilhar nesta manhã. Muito obrigado.